Oliveira e você está no Conexão Triatlon. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o calendário 2020 a nível nacional das provas de triatlon, das provas de ciclismo individual, natação e corrida. Então, aumenta o volume aí e vem comigo. Então, galera, como eu falei anteriormente, eu vou falar um pouco sobre o calendário 2020 desse segundo semestre a nível nacional das provas de triatlo, ciclismo, corrida e natação. Para que fique um pouco mais organizado, eu vou começar pelo triatlo. E as provas de triatlo são bem peculiares, porque a grande maioria das provas elas são a níveis regionais e de organização particular. Então, o calendário nacional ele é um calendário bem reduzido. Então, esse calendário, podemos dizer, pós-pandemia, que esse segundo semestre, houve ainda não há tanto um calendário definido. As provas que tinham até agora estão suspensas. Definitivamente, as provas até o final de agosto estão canceladas. Então, prova ranking nacional, certo? São canceladas. E também a Federação Nacional de Triatlon emitiu uma nota com alguns esclarecimentos explicando como é que vai ser as provas, algumas recomendações, assim como todas as federações dentro de todos os esportes, foram emitidas notas de como proceder diante das competições, sejam elas com uso de máscara, a utilização de álcool, mas a nível nacional as provas até 31/12 estão suspensas. Até o final de agosto, as provas de triatlo estão canceladas e de setembro para frente ainda estão suspensas. Então, o calendário nível nacional até 31 de dezembro estão suspensos. Há provas que podem ocorrer a nível regional, dependendo do decorrer de como cada estado, cada município se encontra, pode-se haver a prova, dependendo das autoridades liberarem. Então, a nível do triatlo, até dia 31 de dezembro, as provas estão suspensas até segunda nota, segunda emissão, certo? Já no ciclismo, eu consigo falar com um pouco mais de especificidade. Para quem não conhece, eu sou árbitro de ciclismo, então nas provas de ciclismo eu estou presente como árbitro, sou árbitro estadual de ciclismo. E mais para frente a gente vai ter até um papo bem legal falando sobre o ciclismo específico, suas regras, algumas normas adotadas. Até para quem é iniciante e quer começar a participar de algumas competições, vai ter um vídeo bem legal para vocês, certo? Então acompanhem o canal. Mas voltando à questão do calendário. Já no calendário do ciclismo, dentro de todas as federações, seja do triatlo, do ciclismo, da natação e da corrida, hoje a Confederação Brasileira de Ciclismo, que é a CBC, é uma das confederações mais organizadas em termos de campeonato, de promover campeonatos e etapas nacionais. Então o ciclismo hoje sai bem na frente em termos disso. Mas falando do calendário, o calendário nacional do ciclismo até o dia 31/12 de 2020, as provas ranking nacional foram canceladas, certo? Mas as provas como Campeonato Brasileiro, Campeonato Pan-Americano também foi cancelado. O ranking nacional 2020 foi cancelado, porque como houve apenas um pequeno período de provas, que foram cerca de 3 meses, foram pouquíssimas provas ocorridas. Então, o ranking nacional 2020, infelizmente, ele foi cancelado. E algumas provas, como a suspensão, foi de imediato, houve a suspensão do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, que ainda está a definir, o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, que está a definir ainda. Então, mas as provas do calendário nacional, elas já foram canceladas. Assim como foi no triatlo, a CBC emitiu uma nota com alguns regulamentos e algumas indicações para a participação, para a organização desses eventos e a proteção de todos que estão presentes. Assim como a Organização de Saúde também, junto com essas confederações, emitiram e criaram esse folheto. Então, como já citei antes, o uso de máscara por todos que estão participando. No ciclismo,
antes da prova e pós a prova, os atletas têm que usar máscara. A questão do exame, assim como é no futebol, todos os atletas antes de qualquer jogo têm que fazer o exame do Covid. Então no ciclismo também, esse foi um dos motivos, inclusive, que a CBC optou por cancelar o calendário nacional, porque não tinha como essa logística tão grande de todos os atletas que foram participar. Às vezes as provas que menos dão gente são 150 atletas, mas há provas que chegam a 800 atletas. Então 800 atletas fazendo exame, pessoas que trabalham, staffs, os árbitros, as pessoas que estão entregando água, mecânicos, então toda aquela logística e todas essas pessoas terem que fazer o exame, então ficou um pouco fora do padrão do ciclismo hoje nacional. Então foi um dos motivos que o ciclismo em si optou por cancelar o calendário nacional. Algumas provas do ranking estão suspensas, aguardando se estabilidade, se vai poder ter provas ou não, mas a nível regional estão liberados, desde que os órgãos responsáveis liberem, então seguindo todas as normativas, todos os padrões de segurança. Mas o ciclismo, em termos de ranking nacional, ele cancelou algumas provas, só as provas de paraciclismo, o Pan-Americano de mountain bike de downhill, que era previsto para acontecer no Rio Grande do Sul, que era em setembro, ele já foi cancelado. Então algumas provas estão suspensas, mas em termos do calendário 2020, do segundo semestre de ciclismo, até o momento são essas informações. Já na Federação Brasileira de Atletismo, a CBAT, eles anunciaram um novo calendário também. Estão mantidas várias provas a nível nacional, que são algumas provas como o Campeonato Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, o Campeonato Caixa de Atletismo, e para o calendário do segundo semestre de 2020. Já o calendário a nível mundial, que eles também anunciaram, como as Olimpíadas de Tóquio, que é bem conhecida, que foi adiado para o ano 2021, estão adiados. Outros calendários também, como o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor e a de Marcha Atlética e o Campeonato de Sub-20, eles foram adiados para o ano de 2021, com datas ainda a serem definidas, apenas a Olimpíada de Tóquio, que já está definida para o ano que vem. Mas esse ano eles manteram, até mesmo por ser uma modalidade que tem menos contato, até o nível de público é bem menor referente a atletas, então eles manteve. Também foi emitida uma cartilha de recomendações junto aos órgãos competentes, lembrando também que prevalece também as normas de cada município de acordo com como se encontra a situação, mas dentro das federações, seja de ciclismo, de triatlo e a natação, a principal, o atletismo, ele manteve esse calendário, até mesmo para que se mantenha uma normalização desse projeto, desse calendário. Então esses campeonatos estão mantidos para o segundo semestre de 2020, com algumas datas ainda a ser definidas de algumas provas, mas grande maioria das provas, como se vê, elas estão mantidas, certo? Já na natação, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos anunciou que o calendário até o dia 31 de agosto está cancelado devido à pandemia, e depois dessa data eles afirmaram que vão estudar como vai ser o decorrer de toda essa situação que hoje estamos passando. Eles também visaram muito essa questão de datas dos campeonatos nacionais, que seriam proporcionar igualdade para todos os atletas. Então, se um estado infelizmente não tem condições de treinar, ou então se o atleta não tem uma piscina para treinar, então eles visaram isso. Se eles querem que todos os atletas a nível nacional tenham o mesmo direito, ou então que possam estar treinando para que cheguem no mesmo nível a uma prova. Então, até o dia 31 de agosto o calendário nacional infelizmente está cancelado, e após isso vai ser analisado todo o decorrer da pandemia. Afirmaram também em nota que as competições a níveis locais, assim como foram nos outros desportos, necessitam da autorização, da análise criteriosa de cada localidade e dos órgãos responsáveis. Então,
Dentro da natação, até dia 31 de agosto, as provas estão canceladas. Após isso, o calendário 2020 ainda está a ser definido novas datas das suas provas. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo, mas eu precisava trazer para vocês essa questão da situação do calendário. Muita gente me perguntava como é que estava o calendário, quando é que ia ter prova. Então, eu vou estar deixando, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem saber mais sobre esse calendário, essas notas, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo alguns links importantes que falam dessas notas e também das recomendações de cada federação. Mas qualquer dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo para vocês, ou me chama lá no Instagram que a gente troca um papo bem legal, certo? Então, fiquem com Deus, bons treinos e vamos aguardar as provas desse calendário nacional ou estadual também. Valeu, fiquem com Deus!